Evangelho de Mateus, capítulo 25, ao versículo 31. A palavra do Senhor diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondeu e lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes respondeu: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Que o Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia, se revelará a tua palavra nos nossos corações, e nós sejamos, ó Pai bendito, edificados, exortados, consolados, direcionados, abençoados pelo poder da tua palavra, e o teu nome será glorificado nisto. Amém, Jesus. Amém. Um certo escritor chamado João da Cruz, ele tinha uma frase que dizia: à tarde examinaremos o nosso amor ao próximo. Essa era uma frase dele. À tarde façamos o exame do nosso amor para com o próximo. Este capítulo 25 do Evangelho de Mateus, ele está dividido praticamente em 3 partes. Ele é interpretado, tem uma interpretação de acordo com as interpretações dos acontecimentos finais que nós possamos observar
do capítulo 24. Então, vai haver aí muitas interpretações, porque cada um vai meditar e observar os acontecimentos finais dos tempos. Só que aqui nós possamos tirar algumas aplicações práticas para a nossa vida nesse momento. Entende? Há um que está relacionado aqui com a vinda do Senhor ou com o final dos tempos, nós possamos tirar algumas aplicações para a nossa vida da prática. Pode ver que a primeira parte do capítulo 25, que relata aqui a palavra das 10 virgens, o ponto central é a necessidade de nós estarmos em alerta. Quando fala das 10 virgens, a necessidade de estar em alerta sobre a vinda do Filho do Homem. A continuação vem a parábola dos talentos. Aí também nesse mesmo capítulo vai falar a necessidade de nós sermos servos em serviço durante a ausência do Senhor, durante a ausência do Filho do Homem. Fala da necessidade de nós estar em constante serviço, estar produzindo. E aqui a última parte desse mesmo capítulo 25, que dividimos aí em 3, vai falar o julgamento. É aqui que a qual vamos deter um pouco dentro dessa meditação dessa palavra. O grande julgamento. É de observar, irmãos, que o julgamento que aqui fala será dado pelo mesmo Jesus. Vamos falar Deus, mas na pessoa de Jesus Cristo. Não aquele Jesus que foi humilhado lá atrás, lá no início, né? Aquele Jesus que foi pisoteado, que foi massacrado. Agora está falando de um Jesus, o Filho do Homem. Já vai iniciar falando no versículo 31. Esse Jesus glorificado. A pergunta que se inicia, alguém podia perguntar assim, mas em que tempo vai suceder esse julgamento? Que tempo será esse julgamento? O quando? O mesmo versículo 31 vai responder a primeira parte. Quando vai ser o julgamento? Quando vier o Filho do Homem. Agora, esse é o tempo do julgamento. Quando vier o Filho do Homem. Jesus veio na primeira vinda, quando ele nasceu da Virgem Maria. Nós vemos aí ele sendo humilhado, certo? Só que aí nós vemos também que quando uma pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, também essa pessoa, Jesus chega para ela recebe Jesus, né? Ou seja, recebe o Evangelho, recebe a palavra, recebe, né, a pregação. Esse recebimento, quando a pessoa está recebendo esse Jesus, vamos dizer assim, que se ela não receber, como relata lá no capítulo 3 do Evangelho de João, né, lá vai relatar, né, quem crê em mim, né, será salvo. Quem não crê, Marcos vai dizer que é condenado. Então, ao mesmo tempo, nós possamos falar aqui de um julgamento. A própria pessoa, ao não receber a mensagem, ou ao recuar
recusaram de receber a Jesus, né? Ela está decretando um julgamento, ou um julgamento de salvação, ou um julgamento de condenação. E aqui diz, quando vier isso? Quando se dá isso? Isso se dá quando a pessoa recebe a Jesus e também quando rechaça, né? E diz assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. Esse julgamento, observamos aí que esse Filho do Homem, que vem um título, né, messiânico, esse título, Filho do Homem, possamos entender aqui que ele não virá como na primeira vez que eu já falei, humilhado. Aqui diz que ele virá com uma escolta, né, de anjos. Ele não virá sozinho, ele virá com uma escolta de anjos. Vai falar também que então se assentará no trono de sua glória. Aqui o que essa palavra está dizendo que haverá uma manifestação nesse trono, um trono cheio de glória, né? E Jesus assentado no trono da sua glória. Esse trono aqui, que fala da glória, o trono seria a destra de Deus e a direita de Deus, é um lugar de honra, né? Se antes ele foi humilhado, ele foi rechaçado, ele foi deixado, né? Ele foi esculpido, aqui agora ele vem com toda a sua glória, com toda a sua honra, né? Não estará sozinho, né? Vem com toda a sua majestade, é o que vai dizer aqui, né? Na sua majestade, com toda a majestade, né? E os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, né? Para afirmar esse versículo 31, em Apocalipse 19, no versículo 14, vai relatar desse acompanhamento. Isso aqui está ligado lá em Apocalipse, que ele não estará sozinho. O versículo 32 vai dizer, e todas as nações reunidas em sua presença. As nações aqui, elas apontam para os gentios. Às vezes a gente vê as nações, pensamos que vai ser todas as nações. Não, aqui está apontando para os gentios, seria nós. Porque as nações, esse julgamento, eles se dão no decorrer, no passado tempo, na continuação, Deus vai executando esse juiz sobre as nações. Mas aqui está apontando exclusivamente para os gentios. E diz assim, e todos reunidos em sua presença. Então, se falar dos gentios, hoje, que somos nós, todos vão chegar diante desse julgamento. Todos vão estar diante desse julgamento e todos vão presenciar esse julgamento. Então, seria assim, também, segundo os estudiosos, isso aqui pode ocorrer antes do milênio. Entende? Por isso que, irmãos, é de suma importância esse tema, ao mesmo tempo você tem de estudar ele muito, e ao mesmo tempo, para mim, dar uma afirmação, e eu tenho de estar respaldado no que diz a palavra. Mas os estudiosos, os homens que estudam a palavra, eles falam que esse julgamento vai se dar antes do milênio, porque aqui fala que dos gentios, e aí diz assim, e ele separará uns dos outros. Seria assim, todos os gentios, toda a igreja, os bons e os maus, que aqui ele vai falar aqui de ovelha e de cabras, né? Ele vai falar de ovelhas e cabritos. Então ele vai falar que todos estarão juntos. Como hoje nós possamos observar,
Hoje, no meio da igreja, se a igreja de Deus, ela está com todos estão juntos. É como fala lá em Mateus 13, do joio e do trigo, né? O joio e o trigo está tudo junto. Hoje também, as ovelhas e as cabras, os cabritos, também estão juntos. Só que está todo junto. Entende? Está todo mundo junto. Só que nesse dia, todos vão chegar lá. Entende? Na Palestina, essa conduta das ovelhas, do pastor reunir as ovelhas, porque durante o dia as ovelhas e as cabras estão juntos. O pastor pastoreia tudo junto. Não sei, você já deve ter visto ovelhas e cabras e cabritos, tudo junto. Na Bahia, já viu lá na Bahia? Tem? Tudo junto durante o dia. Só que na Palestina e aqui também, eu creio que sim, talvez muitos não fazem isso, mas o correto era o verdadeiro pastor, durante a noite, ele leva as ovelhas e as cabras, os cabritos, todos os animais que ele tem, e separa. À noite não fica junto as ovelhas com as cabras. Aqui, pode ver que, como o pastor separa dos cabritos das ovelhas, o verdadeiro pastor, na nossa vida atual, ele faz esse trabalho, separar as ovelhas dos cabritos. Nesse grande julgamento aqui, nesse dia, o grande julgamento, o Filho do Homem vai fazer isso aí. É o que ele diz. E ele separará uns dos outros. Hoje, irmãos, no meio da igreja tem crentes para todo gosto. Sim ou não? Vamos ver assim, tem ovelha de todo tipo. Tem ovelha, tem cabra, tem cabrito, né? Tem bode. Tem de todo jeito que você vai encontrar. E está aí. Só que vai chegar, né, o tempo, que é o grande julgamento, que o Filho do Homem, todos vão chegar. Todos. De todas as nações, onde tiver, todos vão reunir diante dele. E ali ele vai separar. E ele vai falar isso. O versículo 33, né? Irmãos, ele vai dizer assim: e se porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então ele vai chamar as ovelhas, ele vai separar, como o pastor fala da separação, ele vai trazer as ovelhas para a sua direita e vai trazer as cabras, os cabritos para a sua esquerda. É de observar que no capítulo 10 do livro de Hebreus, lá vai falar que Jesus ele está à direita de Deus. Ele está à direita de Deus. Como já mencionei, a direita ela é um lugar de honra, é questão de honra. Então, Jesus, o Filho do Homem, nesse grande julgamento, ele vai chamar todas as ovelhas para a sua direita, lugar de honra. E as cabras e os cabritos ele vai colocar à sua esquerda. É o que fala o versículo 33. E ele diz assim: então dirá o rei aos que estiver à sua direita. Ele vai chamar, como ele já separou, né? Ele separou as ovelhas, ele colocou tudo separadinho ali, as cabras do outro lado. Como já mencionei no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, do joio e do trigo, né? Lá aparece, nessa parábola do joio e do trigo, aparece alguém falando assim: Senhor, quer que nós vamos lá e arrancamos o joio? Ele não deixa crescer aí, deixa crescer no final do tempo, seguinte. Lá está contando aqui, no grande julgamento, isso vai acontecer. Nós vamos pegar o trigo para o graneiro e o joio vai ser queimado. Aqui nesse julgamento ele faz isso, e aí depois que ele fez essa separação
as cabras para a esquerda e as ovelhas para a direita, ele fala assim, né? Vinde, bendito do meu Pai. Essa expressão, bendito do meu Pai, só está registrada aqui, nessa passagem, do Evangelho, dos 4 Evangelhos, dos 4, somente aqui que está com essa expressão, vinde, bendito do meu Pai. Ele vai, vinde, bendito do meu Pai. Ele vai falar para as ovelhas. E diz assim, ó, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, quando ele está falando aqui que para essas ovelhas entrar e tomar posse do reino que está preparado, ele diz assim, está preparado desde a fundação, é porque o propósito, a vontade de Deus, a intenção de Deus, ela foi desde o início, né? Dar a todos os seus filhos, né? Um lugar de honra, entendeu? Dar um lugar de honra, não é algo que Deus pensou depois. Aqui está falando desde a fundação do mundo, desde o princípio, desde o início. Deus já fez tudo na sua soberania, né? No seu imenso poder, ele fez tudo e já deixou um lugar ali de honra, a sua direita, a sua destra, para as ovelhas. É de observar também que a ovelha, ou as ovelhas, ela é o quê? É um animal dócil, é um animal paciente, é um animal manso. Em troca, o cabrito, a cabra, ela é indócil, ela é impaciente, entende? Ela é impaciente, ela é brava. Brava. Isso foi conduta da cabra, do cabrito. Fala assim, você não é cabra. Fala assim, você é ovelha. Você é dócil. Você é manso. Tem que ser, nós temos que declarar, eu sou manso. Aonde que às vezes nós temos a nossa personalidade, né? Às vezes a carne quer levar nós a ser o que nós não somos. Mas justamente a nossa carne, a nossa carnalidade, o nosso homem, a hombria, né? Que nós somos, ela vai ser esse animal. O homem sem Deus, entende? Ele é um animal. Um animal. E tem animal que é mais dócil do que certos homens. Entende? Mas há uma diferença na vida do crente que faz ele ficar dócil ou ficar manso. E é o fruto do Espírito. É o Espírito Santo que faz. Entende? Que faz aí a mansidão. Que enquanto você não é crente, você não pode ser manso. Você o fruto do Espírito, a paciência, é fruto do Espírito. Então a ovelha, ela é identificada com isso. Entende? Então Jesus, ele conhece, ele sabe quem são as ovelhas e quem são as cabras. Os cabritos, ele sabe, irmão. Ele sabe. Então, por ele saber quem somos, ele vai chamar. Vinde, bendito do meu Pai. Toma posse. Aqui no seu lugar, aqui nesse reino, pode tomar posse. E aí, irmãos, o versículo 35, aí é que me chama muita atenção, porque aí vai identificar, entende? Porque essas ovelhas, esses benditos do meu Pai, vai entrar e tomar posse. Entendas? Aqui vai relatar
seria assim, o requisito que fez eles tomar posse. Então Deus, ele na sua infinita soberania, ele já sabia desde o início, e ele fez e deixou aquele lugar à sua direita, no seu reino, como disse aqui, para cada uma dessas ovelhas tomar posse, porque ele preparou esse lugar. E aí ele vai falar também para os que estão à sua esquerda, certo? Ele vai falar. Depois eu falo esse ponto da esquerda, porque aqui é a continuação. Mas no versículo 35 ele vai assim, ó. Quando ele fala, toma posse, ele vai assim, por quê? Aqui nós vemos, por que essas pessoas, ou seja, por que essas ovelhas tomaram posse? Ele chamou para tomar posse. Ele chamou para tomar posse. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Porque, para ver o versículo 35, ele está dizendo assim, ó, quando as palavras não, você vai tomar posse disso aqui, é porque quando eu estive com fome, vocês me deste de comer. Quando eu estive com sede, vocês me deste de beber. Quando eu era forasteiro, vocês me hospedaste. Eu estava nu, vocês me vestissem. Eu estava enfermo e fosse me visitar. Eu estive preso e fosse me ver. Irmãos, algo que me chamou a atenção aqui, que essas ovelhas, vou chamar de ovelhas aqui, posso dizer pessoas, né? Mas eu vou falar de ovelhas, elas ficou surpresa, não foi pelo o reino lá no céu. Elas, olha a pergunta que elas fazem. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ué, quando foi que te vimos? Elas não ficaram surpresas, entende? Por o Senhor mandar elas tomar posse à direita dele. A surpresa dessas ovelhas, foi ao perguntar para Jesus, quando foi que te vimos com fome? Entende? Aqui entra a frase, né? Examinaremos, façamos um exame do amor ao próximo. Então as ovelhas, elas teve essas práticas, de que qual foi as práticas, né? De dar de comer ao faminto, dar de beber ao que tem sede, e quando te vimos forasteiro, te hospedamos. Se assim, era hospedadeiros, né? Hospeda bem, né? Tem uma boa recepção. Entende? Hospitaleiros. Aqui fala hospedagem, né? Hospitaleiros, eram bons hospitaleiros. Se lembra da mensagem de domingo? Quantos estão lembrados? Ou já esqueceu? Que o pastor Hélio pegou aqui da mulher pecadora e do Simão. O que Jesus falou para o Simão? Ó, eu estive na sua casa, você não lavou meus pés, né? Você não deu um ósculo, não me beijou, era costume, era costume, era hábito. Então, ele não foi o quê? Hospitaleiro. Era costume, irmãos. Imagina você. Era costume. Tem coisa na nossa vida que na vida da ovelha, irmão, tem que se tornar costume. Hábito, vamos dizer. Não costume como religiosos, mas tem coisas que nós temos que começar a fazer como hábito. Por que uma pessoa deixa de não tomar Santa Ceia? Porque é costume
tirar dela o dele. É hábito. E por que tem gente que não consegue deixar? Não, eu não deixo. Por quê? É hábito. Bons hábitos. Bons hábitos se aprendam. Entende, irmãos? Aí você vê certos hábitos em nós, coisa velha, irmão, cabeluda, que você já tem 30 anos de crente e ainda não deixou, é porque virou hábito, coisa ruim virou hábito. Mas tem também coisas boas em nós, não é assim? Que você não deixa de fazer, entende? Tem pessoas, tem ovelhas, crentes, que ela recebe mensalmente a toda a renda que ela ou ele tem é um salário mínimo. Um salário mínimo. Só tem aquela renda. E todo mês aquela pessoa tira ali o seu dízimo e leva na igreja onde ela congrega. Por quê? Porque isso virou, ela aprendeu, virou um hábito. Entende? É um hábito. Virou um costume bendito. É? Entende? Ajuda, né? Ajuda o necessitado. Entende? Virou hábito. Virou, entenda? É o que nós temos de fazer. Então tem coisas, irmãos, que você faz, virou hábito, virou costume, você faz, que você pensa que não é. E depois Deus falou, você chega e Deus fala, olha, porque você fez. Porque você fez aquilo lá. É o que aconteceu com essas ovelhas aqui. As ovelhas, eles falaram, mas quando que eu não te dei água? Entende? Irmãos, eu já trabalhei de vendedor na rua. Já, de porta em porta. E tem lugar que eles negam água para você. E tem muitas coisas que as pessoas negam. Nós também, às vezes, já até negamos alguém. Entende? Então, coisas boas na vida da ovelha tem que virar hábito. A ovelha é um hábito dela ser mansa, né? É um hábito. E aí também as coisas ruins também muitas vezes viram hábito. E aí você vai e fala assim, oh, mas aquela pessoa, aquele homem lá, aquele pastor, aquele irmão, aquela irmã é crente, mas olha, aquilo não é coisa de crente, porque virou hábito. Né? E tem pessoas que nem é crente também. Tem pessoas que nem é crente e tem bons hábitos. Entende ou não? E eu lembro que na casa do meu pai, por exemplo, até que hoje de manhã eu lembrava disso, né? Veio a memória de lembrar do senhor que passava lá, um meio andarinho, né? Que chamava Januchi. Chegava lá, mesmo que nós já tivéssemos jantado depois da janta, minha mãe tinha que fazer nem sem uma farofinha da parede. Era assim, irmão. Verdade. O que era isso? Minha mãe era crente? Não, meu pai não. Mas tinha boas obras. Café? Meu Deus do céu. Quantas garrafas de café fazia no dia? Entende ou não? Fazia e chegava café, água no fogo. 3, 4 garrafas de café faziam. Enquanto estava lá na sala, minha mãe já fazia o café lá na cozinha. Isso é coisa de ovelha. De ovelha. E aqui, se nós voltar na palavra lá, que fala de hospitaleiros lá, de Simão e a pecadora, né? Ele não foi hospitaleiro. Então tem coisas que nós temos de aprender. E olha, é verdade. E eu preciso ser um pouquinho melhor, né? Eu tenho que ter um pouquinho mais de paciência. Eu preciso ser um pouquinho mais hospitaleiro. Eu preciso ser um pouquinho mais dócil, né? Com as pessoas. Que aí você olha para você vê o que está faltando. Com outras palavras, Jesus estava falando assim, não,
Você foi muito paciente comigo. Com aquela pessoa você foi paciente. Às vezes você tem que suportar uns aos outros em amor. Sabe, irmão? É o que fala lá em Efésios. Suportando, Efésios e Colossenses fala, suportais uns aos outros em amor. A ovelha consegue suportar. Entende? Então aqui, Jesus fala assim, ó. E quando te vimos forasteiro, te hospedamos. Te hospedamos. Eles eram hospitaleiros. Essas ovelhas aqui. Mas não, nunca te vi não. Porque eles nunca tinham visto Jesus. Não sei, eu estou enganado. Olha o que Jesus vai responder para eles. Ou noite vestimos. Eu nunca te vi nu. E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar, o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Eles ficou surpreso porque eles nunca tinham visto Jesus. Eles pensou que era Jesus. Ele falou: não era eu. Quando você estava fazendo, você não estava fazendo para ele, mas era como se fosse para mim. Não era eu, mas era eu. Quando você está ofertando, irmãos, alguém vai, está dando dinheiro para o pastor. Não é assim que, se você vier aí no difamatório, vai dar dinheiro para o pastor, encher de barriga do pastor. Não é assim que fala? Não. Você não está enchendo barriga do pastor quando você oferta na casa de Deus. Não está. Não é. Aonde que tem os difamadores nas redes sociais que difama, entende? O dizimista, que critica e fala um mundo de asneiras, aí usando a palavra. Mas se aquela pessoa que é um dizimista fiel, que é um ofertando fiel, que vai, eu vou dar para o meu Senhor, entendeu? Eu vou levar lá esse dinheiro, e Deus sabe o que faz. Aonde que o pastor seja lá, ele está enchendo a pança dele lá, ou ele está desviando esse dinheiro para outras finalidades, aí é problema dele. Mas na sua integridade, no seu coração, a sua intenção, você está fazendo para o Senhor, não é? E aí Deus vai falar: não, você fez para mim. Sabe aquela visita que você foi fazer? Você fez para mim, né? Sabe aquela cesta básica que você fez? Você fez para mim. Sabe aquela ajuda que você fez? Fez para mim. Entende? Sabe aquele panetone que você deu para aquele irmão? Você deu para mim. É verdade, irmãos. Você fez para mim. Entende? Assim é. Só que às vezes, quando nós estamos fazendo isso, entende? E às vezes eu vou dar para ela porque ela merece. Eu não vou dar para ele porque ele não merece. Não é assim? Nós não podemos usar essa regra. Entende? Claro que quando você é bem recebido, você também, né? Ou alguém te ajuda, fica meio sem jeito você não ajudar. Mas nós não podemos olhar para essa linha aí, não. Eu vou ajudar. Né? Claro que o Espírito de Deus nos direciona também, que tem também os espertões aí. Não sei se eu já falei uma vez para vocês, mas eu estava num posto e um vendedor, sei lá, chegou lá para vender um negócio lá que custava R$5, não sei, ou 10, né? Mas eu não queria aquele negócio que eu estava vendendo. Eu não queria, né? Não queria comprar, não precisaria fazer o quê, né? Aí eu peguei e tirei uma notinha de R$2 e dei para ele. Então, eu não queria não. Não, é sério. Mas você não está precisando? Toma aqui. Que negócio é isso? Por que você não quer? Então agora é receber. Estou dando. Você entende como são as coisas? Então,
50 centavos, de R$1, né? Chega, eu pego e dou. E teve um cadeirante, irmão, endemoniado, que estava na praça esses tempos atrás, endemoniado, senhor. Ele chegava, irmãos, os carros passando e ele parou todos os carros, no meio da pista. É endemoniado, não é um trem desse. Aí, em vez dele se colocar, né, no semáforo do lado, não, impediu o trânsito todo parado, fazendo muito ouvir isso aí, e não uma vez só, e não o mesmo, várias vezes fazendo isso, fechando o trânsito, irmãos. Com a cadeira de roda, eu falei, sai daí. Isso não se faz, não é necessário você fazer isso. Imagina no caso, então, a mesma coisa de pegar o Joaquim na cadeira de roda, né? Eu então podia fazer isso também. Ir lá no meio da pista e fechar o trânsito, começar a pedir dinheiro. Eu falei, pode sair daí. Não se faz isso, rapaz. Irmão, esse tem que ser, né? E aí eu dei uma moeda para ele. Não sei se era uma moeda de 25 centavos ou de 50. Foi isso? Assim. Mas, irmãos, essa prática, bom, você vai encontrar esse tipo de pessoas. Entendeu? Você vai encontrar isso aí. E depois eu controlo e pego se está tendo se é R$1 ou a moeda R$1. Então, essas práticas tem que fazer. Aqui Jesus falou, quando você faz esses bem para aqueles pequeninos, está fazendo a mim. Isso é prática de amor. Né? E quanto custa uma moeda para a gente? Não é verdade? Ou seja, R$2, não é? Tem hora, já passei situação que 10 centavos vale muito dinheiro. Eu me lembro uma vez que eu achei uma moeda lá no Peru de R$2. Lá tem moeda de 2 soles. E eu não tinha nada, irmão, nada. E eu achei 2 soles na rua. Dava naquela época me comprar 20 pães. Meu irmão, era dinheiro demais. Para quem não tem nada, R$2 é muito dinheiro. Verdade. E eu ganhei R$10 naquela época. Isso no ano de 98. 98 ou 99. Eu ganhei R$10 na oferta. Muito dinheiro. Para mim, eu não tinha nada. Para comprar uma bala eu não tinha. Eu comprei R$10, eu fiquei pensando, se eu comprava uma banana com vontade de uma banana, se eu mandava cortar o cabelo, ele dava para cortar o cabelo, se eu comprava um besourado, entendeu? E depois eu fiquei com R$10 mais de semana, pensando que ia fazer esses R$10, entendeu? Então, às vezes, você ajuda alguém com uma pequena coisa, que parece ser tão pouquinho, mas a situação daquela pessoa é tão crítica que aquilo ali é muita coisa. Entende? Depende da situação que a pessoa está e também do espírito de gratidão que a pessoa tem dentro dela. E aí Jesus disse assim, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá aos que estiver à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Olha, irmãos, terrível será os que estiver à esquerda de Deus. Os que Jesus falava, apartai-vos de mim. Aqui, Jesus chamou os da sua direita benditos, e os que estavam à sua esquerda, ele chamou malditos. Lá em Deuteronômio 28 vai falar da maldição e da bênção. E lá vai relatar que a quantidade de maldição parece que é o triplo das bênçãos, né? E aqui Jesus fala assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Irmãos, vamos observar aqui que a falta das boas obras
é uma maldição para a vida do crente. Não que as boas obras salvam. A salvação ela é obtida através da fé em Cristo Jesus. Mas as boas obras são práticas e devem acompanhar a vida dos salvos. Entendem ou não? As boas práticas, as boas obras devem acompanhar. Ou seja, assim, são manifestação do amor de Deus na nossa vida. São manifestação que Cristo está em nós. Entende? Então, se você é um crente e você não tem boas práticas, se você é um crente e você não tem boas manifestações de boas obras, aí está indicando também que você não sabe Jesus. Porque ele disse aqui, apartai-vos de mim, malditos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu e não me vestiste, achando-me enfermo e preso e não foste me visitar. Irmãos, às vezes é bom ele sair visita, sabia? É bom. Não pensa você que é só pastor que vem fazer visita, que não é. Os enfermos. Você visita alguém que está doente? Tem que fazer, o ovelha fazer isso. Os benditos do Senhor visita. Os malditos não visita. Cuida-se. Põe na balança aí e vê se você está fazendo visita. Entende? Verdade? Vê se você está fazendo visita. Ou você só quer receber visita. Às vezes você não visita e ainda critica quem visita. Pastor não visita. E você está visitando? Verdade, irmão? Porque aqui Jesus falou assim, estive preso e não fosse me ver. Entende? O problema hoje é que as pessoas hoje estão complicadas. Até para você marcar uma visita é difícil, sabia? Está todo mundo ocupado, mas isso não é justificativa, não é problema. Você não busca, não, depois das 6, ou no sábado, eu vou aí. Você tem que falar, vou tomar um café com você. Entende? Não é verdade, irmão? Vou tomar um café. Mas aí a pessoa já pode pensar outra coisa, mas deixa eu pensar. Quem que ele tem que estar vindo aqui, será? Não é? Não pensa, desde que vem, senta ali, conversa, toma um café. Entende, irmão? Se você sabe que a pessoa está doente, entende? Falando em doença, a vez você quer visitar ela. Eu falei, olha, eu vou visitar ela. Né? A irmã Laura, né, que morava aqui, e ela está aqui na igreja, ela está internada, né? Então, está esperando a cirurgia e tudo lá. Então, se você quiser, você deve ter o WhatsApp dela, é uma boa, vai visitar ela. Às vezes ele fala, não tem tempo, eu trabalho com ninguém. Não se cuida, porque tudo isso pode te transformar numa cabra, no cabrito, no maldito. E você é crente. Você tem Jesus, mas não consegue. Aí você chega diante de Jesus, e Jesus vai falar assim, e eles perguntaram, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assisti? Quando foi? Eu nunca te vi. Aí Jesus responde, em verdade te digo que sempre que o deixaste de fazer a algum desses mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. Irmão, quando nós deixarmos de fazer o bem para alguém, nós estamos deixando de fazer para ele. Entende? Quando você deixa de fazer uma visita, você está deixando de fazer para Deus. Quando você deixa de levar um alimento para alguém que está precisando, quando você deixa de fazer uma visita no hospital, quando você não é hospitaleiro, você está deixando de fazer para ele. É o que Jesus respondeu para Simão.
E olha que Simão tinha preparado, feito um convite para Jesus. Entenda ou não? Tinha preparado tudo certinho. Sabia o que tinha que fazer, mais alto. É como nós sabemos da ceia, não é assim? Sabemos da importância, mas ao mesmo tempo parece que não sabemos porque, não vamos para uma ceia. Tem coisa mais importante. E o que você vai falar com um crente desse? Fala para mim, irmão. Fala para mim. Você, o que você falaria com uma pessoa dessa? Você sabe tudo certinho que deve tomar, mas deixa de fazer. Sabe que das obrigações, religiosas, vamos dizer, obrigação, práticas religiosas que nós temos que fazer, prática do bem, os nossos comportamentos. Então o que Deus tem que fazer? Deus, me ajuda aí, Senhor. Tenha misericórdia de mim, me ajuda aí, Senhor. Por favor, me ajuda, eu preciso melhorar isso. E aí vamos, Senhor, dá-me mais amor, eu preciso do amor. Aí você vai ver, eu já estou ácido, já estou cheio, não tenho paciência. Pede Deus paciência, não é pede. Então me dá graça para me ajudar, entende? Para me suportar. Porque se nós for levar, irmão, na medida nós acabamos ficando só, entende? E Jesus disse assim, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então ele vai ter separado as ovelhas dos cabritos, as cabras dos cabritos à esquerda, as ovelhas à sua direita. E ele vai falar, vocês vão para a vida eterna e vocês vão para a condenação eterna. Irmãos, que terrível será isso? Que terrível está à esquerda de Deus. Essa esquerda que você vê aqui no Brasil, direita, não tem nada a ver com isso aqui. Isso é coisa dessa vida aqui. Agora a esquerda, quando fala aqui na Bíblia e fala da direita de Deus, vamos, irmãos, saber valorizar essa oportunidade que nós estamos tendo de ser ovelhas e demonstrarmos, nosso dia a dia, que nós precisamos ser ovelhas. Nos colocamos de pé. Aleluia. Pai, eu quero te dar as graças nesta noite, nesta manhã. Obrigado. Obrigado, Jesus. Que nós venhamos, através dessa palavra, fazer um exame do nosso amor ao próximo. E o Senhor, através do Teu Espírito Santo, no meio da Tua palavra, nos ajude. Ajuda, Pai Santo, nós a ser ovelhas, a demonstrar que o Senhor está em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ter boas práticas e boas obras, boas manifestações, bons comportamentos, em nome de Jesus, para a glória e para o louvor do Teu nome. Que assim seja, Senhor. Aleluias.